Rita Lee. O que falar sobre a nossa eterna rainha do rock? Processo! Isso é força brutal! Vocês não têm o direito de usar a força na meninada que não tá fazendo nada! Cadê o responsável? Eu quero falar! Eu tenho direito, esse show é meu! Não é de vocês! Infelizmente é mais uma das que se foram. Milton Nascimento fez seu último show, Rita Lee partiu, Gal Costa também. Isso dói muito na gente. Eu sinto como se nós estivéssemos no fim de uma grande era que marcou a trajetória musical desse país. E agora, sem a nossa querida Ruiva, eu me pergunto como serão as coisas. Eu não sei o que esperar. Eu sei, porém, que como um fã, eu gostaria de deixar a minha homenagem a essa grande mulher. Marcou minha vida, minha infância e minha adolescência. Ela foi muito além de um sonzinho bacana para escutar nos finais de semana. A Rita teve um impacto tremendo na nossa cultura e até passou tempo na cadeia por lutar pelas liberdades individuais, tema que ela realmente mergulhou fundo, além dos próprios limites. Ela pagou preços altos por isso. A música da Rita Lee fez muito sucesso e ressoou na maioria das casas brasileiras. Era novidade, era humor, deboche, era uma personalidade marcante que transbordava uma jovialidade mutante e antenada para além do seu próprio mundo. Até hoje a gente lembra de Rita Lee como algo jovem, ela marca gerações muito além das próprias que ela viveu. As letras dela eram muito inteligentes, o seu rock era único e a sua atitude rebelde sempre foi aquela cereja do bolo que dava todo aquele toque especial. Rita Lee realmente foi uma cantora, uma grande compositora e uma líder tremenda. Sim, é porque ela liderou bandas numa época em que mulheres não faziam isso. O machismo era a figura atemorizante naqueles tempos, castrando as mulheres, e ainda em plena ditadura, tudo isso junto e misturado. Por isso era também corajosa, e como ela mesma dizia, do bem. Sim, Rita, você realmente era do bem. E eu queria começar esse vídeo falando sobre a infância da Rita. Para você ter uma ideia das questões do tempo em que ela nasceu, as mulheres só começaram a votar em 1937. Ela nasceu em 1947, apenas 10 anos depois da garantia de votos à mulher. Um absurdo. Num período em que, convenhamos, era bem difícil estar na pele das mulheres. A Constituição não permitia divórcios e a sociedade sempre controlava as mulheres e vigiava os bons modos e costumes, de tal forma que as pessoas diferentes eram vistas com maus olhos e também marginalizadas cruelmente. Ai de quem ultrapassasse as barreiras impostas. Numa época em que o machismo imperava e numa época onde a ditadura dava todas as cartas. Inclusive nessa época existia muito daquele darwinismo social, no qual certos tipos de pessoas se achavam superiores às outras. Claro que isso existe também no nosso tempo, mas naquele momento as coisas pareciam muito mais abertas para esse tipo de comportamento inadequado. Justamente nesse período houve alguns dos piores crimes contra a humanidade aqui no Brasil mesmo. Torturas dentro de manicômios, maus tratos, negligência, experimentos humanos que usavam os menos afortunados da sociedade como meras cobaias. Tanto é que esses manicômios às vezes tinham até mesmo cemitérios integrados. Foram tantas mortes, tantas milhares de pessoas mortas, que muitos de seus nomes se perderam com o passar da história. Infelizmente, desses tristes acontecimentos, aqueles que foram consumidos por essa máquina moedora de gente nem sequer puderam deixar um legado. Foram apenas esquecidos, apenas restos. Agora que eu pintei para você uma visão do tipo de sociedade em que Rita viveu, a gente pode entender um pouco melhor do porquê ela viveu como viveu. Além de ter sido perseguida pela ditadura da época, inclusive sendo proibida de frequentar Brasília, por qualquer motivo que fosse. Tempos duros. Nós vamos falar sobre isso tudo, mas eu preciso começar lá do comecinho e falar um pouquinho mais sobre a sua infância e o começo de carreira, o início de tudo. E mais tarde um pouco também sobre o papel na sociedade brasileira como um todo. Rita Lee nasceu em São Paulo, no dia 31 de dezembro de 1947, quase como se fosse um presente de ano novo, né? Realmente foi um grande presente para nós. Ela cresceu em uma cidade que estava em plena efervescência cultural e musical, já na era pós-revolução modernista. A era dos festivais da música, da efervescência da juventude inquieta daquele momento de transformação. A juventude da época era influenciada pelo transgressor
rock and roll, pela bossa nova, que era uma música jovem que estava surgindo naquele mesmo tempo, contrariando as regras estéticas da música naquela ocasião, e pelo samba, recém-descido dos morros para desagradar aqueles que eram conservacionistas. Mas a Rita, ela não era só influenciada por todo o cenário musical do seu tempo, mas também pelos seus próprios pais, porque ela cresceu em uma família musical, no qual o pai era pianista e a mãe uma amante da música popular brasileira, e que, segundo a própria Rita, cantava muito bem, influenciando ela com apego musical e por esse gosto que ela tinha pela música. Por conta disso, desde criança, Rita teve contato com diversos ritmos e artistas que tentavam a sorte e o sucesso no cenário musical efervescente daquele momento. E as ideias dessa juventude toda já iam de cara contra o status quo da época e nem todo mundo ficou feliz com isso, é claro. Seu primeiro contato com o mundo da música provavelmente foi no próprio ventre da mãe, mas aos 5 anos ela começou a estudar piano com a sua avó materna. Rapidamente a mãezona percebeu que a filha tinha realmente talento, o que levou sua mãe a matricular a pequena Rita em uma escola de música. Já aos 14 anos, Rita fazia parte de um grupo de rock chamado The Teenage Singers, no qual estavam outras garotas. E coincidentemente havia um outro trio no pedaço, o Wooden Faces, que era masculino. No início, essas bandas tocavam em pequenas festas de amigos em alguns clubes de São Paulo, mas não levou muito tempo até que ambos os grupos passassem a ganhar mais visibilidade. E a partir daí, o futuro musical de Rita passou a ficar mais claro. Então ela começou a investir cada vez mais em sua carreira como cantora e compositora, frequentando com bastante assiduidade a cena musical paulista, que estava em ascensão na época e se apresentando também em diversos festivais de música, naquele tempo de Excelsior, daquele tempo de Record, que eram as TVs que trabalhavam muito com festivais da música brasileira, que a juventude curtia muito naquela ocasião. E eventualmente os dois trios se juntaram e criaram a banda Six Sided Rockers. E como era de se esperar, em pouquíssimo tempo foram descobertos por um produtor musical que levaram essa molecada toda para gravar um compacto simples, um disco que continha apenas 2 músicas. Naquela época era muito comum fazer isso para fazer experimentos, para fazer com que as pessoas conhecessem mais sobre um certo artista, mas sem criar um grande investimento sobre isso. Então eram compactos simples ou duplos, onde se gravava uma música na frente, outra atrás do vinil, e às vezes poderiam ter 4 músicas, 2 na frente, lado A, e 2 atrás, lado B. Mas, por bem ou por mal, 3 membros integrantes da banda saíram. Só sobrou a nossa querida Rita Lee. O Arnaldo Batista e Sérgio Dias eram os outros 2 componentes daquele grupo incrível, que se chamou Os Mutantes. Os 3 juntos ficaram conhecidos por esse nome, mas Rita se destacou muito em relação aos 2 membros dessa banda, Os Mutantes. Uma das bandas mais bem-sucedidas, diga-se de passagem, da década de 60 e 70. Fizeram história. Um som totalmente alternativo e inovador para a época. Isso durou até que ela foi expulsa pelo próprio Arnaldo em 1972, que era um integrante com o qual ela inclusive se casou após 2 anos de banda. Existem suspeitas de que ele tenha se sentido ofuscado pelo sucesso da carreira solo da Rita, mas querendo ou não, existem certas estrelas que brilham ainda mais quando estão sozinhas. E para nossa sorte, a Rita surgiu e foi brilhar sozinha. E olha só, com isso antecipou-se o surgimento dessa brilhante artista que construiria uma carreira única e desbravadora no ambiente musical brasileiro. Após ter aparecido no show da Hebe Camargo e ter rasgado a própria certidão de casamento na frente das câmeras, pasmem, numa época em que a mulher não podia nem se divorciar. Olha a atitude irreverente dela, já absolutamente contra as regras impostas. Ela se fez valer em sua carreira solo, provando sua capacidade artística muitas, mas muitas vezes mesmo, superando muitos obstáculos. Em álbuns como Fruto Proibido e Babilônia, que se transformaram em clássicos e por cuja fonte bebe até hoje a nossa música brasileira. Ela lutou, mas lutou mesmo contra todos os estereótipos que ameaçavam a soberania e o bem-estar da mulher brasileira. Ela lutou muito para poder se colocar como mulher à frente do seu tempo, brigando por aquilo que ela considerava liberdade. E hoje, a marca da Rita Lee, não só na história da música, marcou fundamentalmente, como também na história do nosso próprio país. Gente, é impossível falar da história do Brasil e não passar por Rita Lee. Mas depois de anos de sucesso com a música, Rita Lee também se destacou por sua atuação política. E além disso, ao longo de muito tempo, ela também foi escritora de histórias infantis. Era uma pessoa com multitalento, multi-instrumentista, cantava, compunha. Ela tinha múltiplos talentos e uma inteligência absurdamente aguçada. Um bom humor, assim, criado através de um deboche que era típico dela. A gente nunca sabia
O que aconteceria quando a Rita Lee estava presente? Num período, gente, eu vou lembrar, turbulento e truculento na história brasileira, marcado pela ditadura militar. Quem não viveu essa época não vai entender o que isso representou para a liberdade individual das pessoas. E essa cantora se posicionou contra o regime autoritário e lutou pelos direitos dos mais vulneráveis. Já a partir dos anos 70, Rita se engajou em movimentos sociais e políticos, participando de protestos e manifestações em defesa da democracia e dos direitos humanos. Você sabe, coisas que ditadores não gostam muito. Inevitavelmente. Em 1976, Rita foi presa em São Paulo durante uma apresentação com o grupo Tutti Frutti, que era a banda que ela tinha naquela ocasião. A acusação foi de desacato à autoridade e pote de maconha, mas qualquer um pode enxergar o verdadeiro motivo dessa prisão. E para isso, bastava observar a sua postura crítica ao regime militar. Pelo menos 14 de suas músicas foram censuradas, só para se ter uma pequenina ideia. E como a prisão não serviu para muita coisa além de chover no molhado, já que depois de sair do Chilindró, Rita Lee se tornou ainda mais ativa na participação social e na luta pelos direitos das mulheres e essa igualdade de gênero. Ela também participou de campanhas pela anistia, pela liberdade de expressão e pela defesa de direitos de todas as pessoas, numa época em que essas pessoas eram minadas pelo próprio Estado, censuradas e perseguidas. Em suas músicas, ela também abordou temas importantes como a desigualdade social, a violência policial, a busca por uma sociedade mais justa e menos truculenta, de forma muitas vezes bem-humorada e bastante sólida. Não se podia ficar imune às críticas que a música que Rita cantava expunha para todas as pessoas. Com essa coragem e postura combativa, Rita Lee, além de ter se transformado na rainha do rock, também se tornou uma referência a todos que também queriam viver numa democracia e numa sociedade mais livre e menos preconceituosa. Ela inspirou milhares de pessoas a se engajar em causas importantes, calar o silêncio e lutar pelos próprios direitos. Sua história é um exemplo de resistência e de compromisso com a justiça e com a igualdade. Valores que devem ser lembrados e celebrados sempre. E é claro, esse exemplo jamais será esquecido. Rita Lee deixou um legado inestimável para a música brasileira e para a cultura popular do Brasil. Ela foi uma das principais vozes da música nacional dos anos 60, 70 e 80. A influência dela pode ser sentida até os dias de hoje, tanto na nossa maneira de pensar, quanto no nosso rock. Imagina, quem não lembra de Lança Perfume e a maneira que ela colocou uma música super sensualizada, dizendo um monte de coisas absurdas para aquela época, que gerava uma série de preconceitos, de uma maneira tão poética, de uma maneira tão divertida, que fez sucesso em várias versões pelo mundo inteiro. Ela escreveu canções que se tornaram verdadeiros hinos além dessa, como, por exemplo, Ovelha Negra, Erva Venenosa. Suas letras eram sempre reverentes, inteligentes e muitas vezes abordavam temas importantes de uma forma muito sofisticada e inteligente. Por fim, o legado de Rita também pode ser sentido na forma como ela inspirou e influenciou toda uma geração de artistas que vieram depois dela. Foram muitos os influenciados por Rita Lee. Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, a Pitty e tantos outros que beberam nessa fonte do rock original criado pela Rita, que foi a primeira a trazer um estilo totalmente brasileiro para o rock. Ela trouxe para a gente uma perspectiva nacional para essa coisa que era americanizada até então. Muitos músicos brasileiros citam Rita Lee como uma das suas principais influências e se inspiram na sua música e na sua atitude para criar sua própria arte. O que Rita Lee deixou como legado certamente não irá acabar por aqui. Ela é eterna e vai continuar inspirando novas gerações de artistas e jovens que buscam mudar o mundo através da arte e da música. Assim como ela, descanse em paz. Querida Ovelha Negra, eterna rainha do rock, Rita Lee Jones, a nossa mais amada roqueira.